Estão respondendo todos os nossos praticandos muito bem e também estão prestando atenção, nos assuntos. Se tiverem dúvida, peguem os livros de acordo com cada disciplina e começam a ler o assunto, não é isso? Hoje vamos iniciar nossa aula com a disciplina e também com o livro de História e atividades de reforço. Atividades de reforço, vocês vão deixar na mesinha de estudos. Iremos iniciar o assunto com a atividade de sala no livro de História. Vocês vão abrir na página 39, tia Janete já colocou no quadro, onde iremos começar com a segunda coluna. E quem já observou o assunto? Muito bem, invasões francesas vamos estudar hoje, que corresponde da página 39 a 43, primeira coluna. Vamos prestar atenção no assunto, vamos ler e também vocês vão observar a tia Janete no momento que ela estiver explicando, para ficar mais fácil de responder nossa tarefa, tá certo? Perdão, nossa atividade. A invasão francesa, as invasões, ela deu também devido ao pau-brasil. Além de ser uma madeira bastante explorada, tinha uma tinta que era extraída do seu tronco, em que os franceses passaram a ficar interessados. Então, houve o quê? A exploração. E essa exploração do pau-brasil, os indígenas contribuíram, ajudaram. Contribuíram como assim, tia Janete? Eles ajudaram os franceses, indicando onde a localização onde tinha o pau-brasil. Eles faziam isso em troca de objetos que os franceses traziam da França e os presenteavam. Foi devido a essa exploração que Portugal ele decidiu controlar, observar, chefiar esse contrabando. Houve até conflitos. Vamos prestar atenção no assunto. Como vocês já sabem, vamos ler também daí de casa, tá certo? Vamos iniciar. Invasões francesas. A primeira riqueza do Brasil, o pau-brasil, cuja tinta obtida do tronco era muito valorizada na Europa, não foi explorada apenas pelos portugueses. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre essas os franceses, também exploraram muito dessas árvores. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio da negociação com os indígenas, que os trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Desta forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Essa prática levou os portugueses a procurarem estabelecer pontos de fiscalização ao longo de todo o litoral. Os franceses estavam tão à vontade em nossas terras que em 1555, comandado pelo Vicente Almirante Nicolau Durand Villegagnon, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica, uma colônia francesa que serviria de base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como os protestantes calvinistas. Como mantinham relações amigáveis com os indígenas, os franceses foram ajudados por eles para estabelecerem na ilha de Sergipe, atual Ilha Villegagnon, e fundaram o Forte de Colli. O apoio de várias tribos indígenas, os franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoios. No período em que o governador-geral era Duarte da Costa, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses de nossas terras.
Quando Mendes Sá tornou-se governador geral, adotaram-se medidas para expulsar os franceses. Estas foram as seguintes medidas: solicitou a ajuda à metrópole Portugal, mandou os padres jesuítas Anchieta e Nóbrega para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o Tratado de Paz de Iperogue. Este tratado pôs fim à Confederação dos Tamoios. Com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendes Sá e saíram da Baía de Guanabara em 1567. Segunda invasão francesa. Os franceses voltaram às nossas terras em 1612, só que dessa vez na região do Maranhão. Era a segunda invasão francesa no Brasil. Com essa nova invasão, os franceses queriam fundar a França equinocial. Os franceses ainda mantinham o desejo de fundar uma colônia que serviria de base para os negócios e como asilo para os protestantes calvinistas. A chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de La Touche e o senhor de Lavierre. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França no século IX. A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos, de 1612 a 1615. Em 1615, ocorreu a expulsão dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil para ter melhor condições de defender aquela localidade. Finalizamos nossa leitura e começamos agora, quinto ano, a responder nossas atividades. Começa na página 41 e vamos lá começar agora. Vocês vão ler a primeira pergunta, também aí de casa, e a Janete lê daqui. Vamos lá. Primeiro, qual nação invadiu o Brasil e que, por meio de negociação com os indígenas, obteve o pau-brasil? Qual foi a nação? Se a invasão do Brasil, lemos que o nosso assunto é o quê? Invasões francesas. E qual foi o país que teve a ajuda dos indígenas? Qual foi, quinto ano? A França, muito bem. Letra maiúscula, não é quinto ano? Que é o nome de um país, não é isso? Segundo, sobre a primeira invasão, responda. Temos as alternativas A, B, C e D. Alternativa A. Qual foi o lugar escolhido para a primeira invasão francesa? Ao ler a leitura, eu falei do primeiro lugar. Foi onde? Pronto, vamos lá. Foi no Rio de Janeiro. Letra maiúscula, não é quinto ano. Letra B. Quem foi o vice-almirante que comandou a invasão? Quem foi?
E foi Nicolas Durand Villegagnon. Alternativa C, vamos lá. Que os franceses pretendiam fundar. Eu lembro que eu também li sobre o que os franceses queriam fundar. Era o que? Vamos lá, volta uma página e vamos ler. Página 39 está. Quase no finalzinho. E aí, eles queriam fundar a França, o que? Quinto ano? A França Antártica. Letra D. Qual o nome do forte construído? Qual foi o nome? Vamos pesquisar. Está na página 40. Vamos ler a primeira coluna da página 40. Tem o nome do forte. E aí? Forte de Colline. E o terceiro, quem ajudou os franceses? Os indígenas. Quarto, marque com X as respostas corretas. Temos 4 alternativas e vamos ler, e a que for correta vamos marcar um X. Primeira, o Brasil possuía uma riqueza procurada por várias nações. O pau-brasil, sim, logo no início do assunto estava falando, não foi? Muito bem, vamos marcar a primeira. Segunda, alternativa, os espanhóis invadiram o Brasil em 1555. Lembramos que no momento que lemos sobre as invasões francesas, em nenhum momento falou dos espanhóis, já foi? Então, essa segunda não está correta, então não marcamos. Terceira, os franceses invadiram o Brasil, comandado por Nicolas Durand de Villegagnon. Sim, não foi? Marcamos. E última, a primeira invasão do Brasil. Os franceses chegaram à região do Maranhão? Não, não foi. Foi a segunda que eles invadiram o Maranhão, não foi isso? Então, não marcamos a última porque está incorreta. Vamos para o quinto quesito. Complete as frases corretamente. Alternativa A. Na primeira invasão francesa, os franceses queriam fundar uma colônia, a França o quê? A França Antártica. Já tem lá no livro de vocês, não é, pessoal? Vamos ler toda a alternativa. Na primeira invasão francesa, os franceses queriam fundar uma colônia, a França Antártica. Letra B. Na segunda invasão francesa, os franceses também queriam fundar
uma colônia A seria qual? A França equinocial. Letra C. Na primeira invasão, os franceses construíram o forte de... Quem lembra? Está na página 40. É do forte de Colina. E letra D, na segunda invasão, os franceses construíram o forte de São Luís. Sexta questão. Em relação à segunda invasão francesa, responda. A segunda invasão francesa está na página 40, na segunda coluna, não é isso aqui, plano? Qualquer dúvida, vocês vão lá na segunda coluna e vão ler para responder as alternativas A, B, C, D e E. No final, todos iremos corrigir com tia Janeide e conferir. Que região invadiram na segunda invasão? Qual foi a região? Região do Maranhão, muito bem. Letra B. Qual o nome da colônia que queriam fundar? Qual era? Ela está escrito até de outra maneira, bem escurinha, não é? Está bem destacado na segunda coluna sobre essa invasão. Qual foi? Era o que era? França equinocial, muito bem. Letra C. Quem foi o comandante da invasão? Quem foi o comandante? Daniel de Latouche, não foi? Letra D. Qual o nome do forte que construíram? E aí, continuando, qual foi? Chama a segunda coluna. Forte de São Luís, não foi? Letra E. Quem os expulsou? Quem foi que expulsou os franceses na segunda invasão? Temos quem foi na página 40, segunda coluna, que fala sobre essa segunda invasão. Quem foi? Vamos lá, tia Janeide vai responder e no final vocês vão conferir, para ver se vocês acertaram na pesquisa no livro.
sobre o pau-brasil, é uma ficha técnica e vamos prestar atenção em cada ano dessa ficha técnica do pau-brasil técnica para responder o 7º quesito, as alternativas A, B, C e D. Vamos prestar atenção. 7º. Observe a imagem do pau-brasil, que tem no livro de vocês, um desenho, e leia os dados históricos referentes a essa primeira riqueza do nosso país. Depois responda as perguntas da página seguinte. Observar o desenho do pau-brasil? Vamos lá. 1500. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e envia embarcação para Portugal com carta de Pero Vaz de Caminha e amostra de produtos como pau-brasil. 1501. Fernando de Noronha assina contrato de exploração do pau-brasil com a coroa portuguesa para ser usado como corante. 4 navios percorreram a costa entre 1502 e 1503. No ano de 1516, curiosidade, vamos ver lá, primeira expedição de vigilância da costa tenta expulsar traficantes de pau-brasil, especialmente franceses. Em 1530, o pau-brasil representa 90% dos produtos brasileiros exportados, usado como corante de roupas, mas apenas 5% da receita total do tesouro português. No ano de 1624, holandeses que cobiçavam o pau-brasil e o açúcar invadem a Bahia e são expulsos em 1625. Em 1630, ocupam Pernambuco. 1625. Os jesuítas passam a ter o monopólio para recolher, transportar e guardar o pau-brasil até o embarque para a Europa. Em 1831, uma lei imperial reforça que o pau-brasil continue a auxiliar no pagamento da dívida externa. A atividade está restraída e pensa-se que a espécie está extinta em algumas regiões. 1875. A produção de corante sintético para tecidos provoca o abandono quase total do pau-brasil como matéria-prima para a indústria têxtil. Ele passa a ser usado na produção de armas. Temos a ficha técnica, nomes populares. Vocês vão ler, que é essa partezinha verde, saber qual é o nome científico, a área de ocorrência original, a altura, flores, frutos e sementes. Vamos agora responder as seguintes alternativas do 7º quesito. A, B, C e D. Vocês vão começar a ler e vão tentar responder. Dúvida, começa a ler novamente a ficha técnica do pau-brasil. E a Janeide só vai apagar um dos lados do quadro para finalizar nossa atividade. Vou apagar esse lado.
vai iniciar a resposta e vocês vão ler. Se não deu tempo de copiar a resposta, quando o tia Sineide ler a dela, vocês vão e copia, tá certo? Quando foi? Em 1500, quando os portugueses chegaram à Terra Nova. Letra B. Como estava a situação do pau-brasil em 1530? Vamos para a curiosidade de 1530. Vocês vão ler novamente e vão responder. Tia Janeide vai iniciar a resposta e no final vocês vão conferir se está correspondente. Aqui está a curiosidade do ano de 1530, tá certo? Vamos ver como estava a situação do pau-brasil em 1530. Na curiosidade de 1530, o pau-brasil representava 90% dos produtos brasileiros exportados. E letra C, vamos lá. O que aconteceu em 1624? Vamos ler. No ano de 1624, holandeses que cobiçavam o pau-brasil e o açúcar invadem a Bahia e são expulsos em 1625. Em 1630, ocupam Pernambuco. Vamos agora responder. Aconteceu em 1624, os holandeses que cobiçavam o pau-brasil invadem a Bahia. E a letra D, leia na página anterior a ficha técnica do pau-brasil e escreva o que acha mais interessante nela. É uma resposta pessoal. Vocês vão voltar novamente a reler o sétimo quesito, a página anterior, que é o sétimo quesito, que corresponde à página 42. Vocês vão ler todas essas curiosidades do pau-brasil, que correspondem ao ano de 1500, 1501, 1516, 1530, 1624, 1625, 1831 e 1875.
vocês vão escrever a que vocês acharam mais interessante, a curiosidade. Então, vocês vão responder sozinhos, porque é uma resposta pessoal e não vai ter dúvida, porque vocês vão fazer a pesquisa. Tia Jandire vai anotar as páginas do Praticando. É o tempo de vocês finalizarem o estudo praticando. Praticando de vocês vai ser no livro de História, livro de reforço, disciplina História, o mesmo assunto. Lembrando, além do cuidado que vocês devem ter com o material de vocês, lembrem também de colocar a data. Vocês vão ler o assunto sobre as invasões dos franceses se tiverem dúvida, se não, comece a responder. A primeira pesquisa, a primeira resposta, vocês vão ler e vão voltar ao tempo do Tratado de Tordesilhas. Vamos ver o que fala. Volte um pouco no tempo e lembre-se do Tratado de Tordesilhas, acordo feito entre Portugal e Espanha. Você acha correto o fato de que o acordo ter beneficiado apenas 2 países da Europa? Justifique em que Portugal passou uma linha imaginária que dividiu o Brasil tanto para a Espanha e quanto para Portugal. Segundo, complete as frases com as palavras do quadro a seguir. No livro de vocês tem um quadro de cor verde em que tem França Antártica, franceses, Baía de Guanabara, litoral, Nicolas Duran e Sergipe. Vão ler as alternativas e vão completar com essas palavras. À medida que vocês forem achando uma palavra, faz um xizinho que já elimina ela, já sabe que ela não vai ser das outras alternativas. A terceira, para se firmar nas terras brasileiras, os franceses criaram um forte. Marque a resposta que indica o nome desse forte. Temos 4 alternativas e vocês vão marcar a que indica esse forte. Quarto, por quantos anos, ao longo das 2 invasões, os franceses conseguiram combater os portugueses? Vai lá no assunto, lê e responde. Com relação à religião, o que os franceses queriam garantir durante as invasões? Lembra que tem falando em alguma coisa de asilo? Muito bem, vão lá e vão respondendo. A que povo indígena os franceses se aliaram para garantir sua permanência no Brasil? Pesquise e responda. 7. Vamos completar a cruzadinha. Temos as alternativas A, B, C e D. Vocês vão ler cada alternativa dessa e vão responder as palavras de acordo com a cruzadinha. Finalizamos nosso praticando. Que vocês respondam
não vão sentir dificuldade porque vocês estão com o livro de história e volta a ler todo o assunto para responder o praticando. Fiquem em casa, se cuidem, usem máscara e também o álcool em gel, né? Assim evitamos. Dessa maneira, finalizo minha aula e espero que todos fiquem com o Papai do Céu. Tchau!